Fala galera, bom, quero começar o vídeo pedindo desculpa por ter atrasado o vlog dessa semana. Inclusive, um beijo, net. Vocês sempre têm um serviço de ótima qualidade. Aconteceu com a minha internet com a merda, eu não consegui ver o episódio, não consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer, acabou atrasando. Segunda coisa, eu queria pedir desculpa por não ter feito a live no final de semana passado. Eu sei que eu disse no vídeo que eu ia fazer, mas eu tive problemas aí um pouco chatos, eu acabei perdendo uma pessoa da minha família e o meu final de semana foi mó doideira, eu fiquei subindo e descendo de Teresópolis pro Rio o tempo todo, então não tive nem cabeça nem tempo de fazer nada. Mas, enfim, estamos bem, estamos saudáveis, estamos seguindo a vida. E essa semana tem esse feriado, que para muitas pessoas é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de feriado, só que o problema é, eu tenho coisa pra fazer todos os dias, durante o dia inteiro. E aí, quando eu tenho feriado, eu tenho que resumir tudo no que sobrou da semana. E eu fico com a cabeça meio explodindo, mas estamos aí seguindo a vida ainda. Então existe uma boa chance de, nesse final de semana, eu fazer a live. Fiquem de olho que eu devo fazer o sábado ou domingo. Inclusive, comentem aqui embaixo que dia vocês preferem. Eu vou deixar avisado lá no Instagram, então quem não segue o Instagram da página ainda, vou deixar aqui na tela. Segue lá que eu vou avisar sobre a live. Então vamos começar logo o vídeo, que eu tô doido pra falar sobre esse episódio, que foi muito bom. Aliás, eu queria fazer um desabafo aqui de uma teoria que eu tenho, porque eu queria saber se essa teoria faz algum sentido. Tem uma boa chance de não fazer. Mas quero pedir para as manas da medicina me explicar um negócio, porque toda vez que eu vou na praia, eu tenho a teoria de que o meu corpo, como ficou exposto ao sol o dia inteiro, ele retém calor, que faz com que eu viva numa estufa interna o dia inteiro, porque eu sinto que o meu corpo está numa temperatura muito mais alta do que o que está ao meu redor. Eu não sei se faz algum sentido, talvez não faça, mas eu fui na praia hoje e eu estou me sentindo nessa estufa interna. Então, assim, me expliquem. Enfim, acabei meu desabafo, vamos falar sobre o episódio, que né, é para isso que estamos aqui. Bom, começamos esse episódio com uma cena que não é inédita em American Horror Story e que, infelizmente, não é inédita nem na história do mundo, mas muito menos na história dos Estados Unidos, que, de fato, é um país que lida com muitos massacres à mão armada. Então, nós vemos ali o início do episódio com o massacre à mão armada. Esse massacre foi feito ali num comício do Kai, inclusive mostrou ele como uma das vítimas do massacre, e deu a entender ali logo no começo que quem teria feito esse massacre teria sido Ellie, que já vimos que é descompensada e tem a tendência ali a não saber operar armas muito bem. Bom, já queria aqui deixar meu parabéns para American Horror Story, porque eu adoro esses episódios que começam com desfecho e aí a gente vê os flashbacks de como aquilo se desenvolveu até ali. É muito difícil de roteirizar isso, é muito difícil de organizar isso, e é muito difícil séries que fazem isso bem. E aí a gente começa os flashbacks pra ver como é que chegou lá no massacre, e aí tem uma cena da Ellie atravessando a rua pra ir lá na casa do vizinho de novo. Eu não sei porque a Ellie não atinge o entendimento de que toda vez que ela atravessa aquela rua dá alguma merda, mas ela continua atravessando. Bom, a gente descobre nesse momento que aquela hora que a Meadow bateu na janela dela e falou aquelas coisas todas com ela, não foi o único contato que ela teve com a Meadow, e não foram as únicas informações que a Meadow passou pra ela sobre o culto. Ou seja, depois daquele momento ela foi lá no porão do vizinho, descobriu a Meadow lá em cativeiro, e ela acabou contando muito mais coisas com muito mais detalhes que fizeram a Ellie, pelo menos, se questionar se aquilo ali que ela estava dizendo era verdade. Inclusive, uma das informações que a Meadow passou que eu achei genial, que aqueles caminhões que estavam passando pela cidade soltando aquele vapor, estavam soltando nada menos do que vapor de água, e que o único objetivo deles era causar caos, e não de fato causar algum efeito ali com algum remédio em ninguém. Ela também contou pra Ellie que alguma das situações que ela passou, inclusive aquela situação que teve logo nos primeiros episódios, que teve o protesto, e o Kai meio que chega e tira os protestantes dali. Fala protestante nesse sentido? Pessoas que estão protestando são protestantes. Eu acho que sim. Enfim, Kai tira eles da frente do carro dela. Ela acha que ele fez uma boa ação e que foi uma pessoa legal. E aí a Meadow conta pra ela que, na verdade, nem aquelas pessoas deveriam estar ali. É porque elas foram todas pagas pelo Kai só pra que aquela cena acontecesse e ele fosse a pessoa que livrava a Ellie da confusão do protesto. A gente descobre nessa cena também que Meadow estava romanticamente apaixonada por Kai e venerando ele eternamente, por isso ela nem se questionava quando ele mandava ela fazer todas as coisas que ela fez. Mas aí, infelizmente ou felizmente, Meadow descobre que aquelas coisas que o Kai falou pra ela foram simplesmente discursos para poder conquistar ela e fazer ela lavagem cerebral que ele tá fazendo com todo mundo. Ela percebe isso quando vê ele dizendo as mesmas coisas pra um outro membro do culto, que, se eu não me engano, era a Ivy, mas eu não tenho certeza se era ela. Bom, por causa dessa treta toda, ela acaba perdendo aquela veneração que ela tinha pelo Kai e decide que ela vai sair do culto, porque aí meio que baixa ali um racional nela e ela pensa, cara, nada do que a gente tá fazendo faz sentido, nada do que ele fala faz sentido, todas as coisas que ele promete pra gente não tem como acontecer, porque o nosso grupo é muito pequeno, a gente nunca vai conseguir dominar o mundo. E enfim, ela decide que vai sair do culto e aí ela também se torna uma ameaça, por isso eles decidem então amarrar ela, prender ela, enfim. A Meadow, inclusive, nesse momento ali de desespero, inclusive diz que o único jeito de acabar com o culto
é matando o Kai, o que aí se torna um problema ainda maior, né? Porque ela quer matar o líder do negócio. Logo depois dessa cena, a gente tem a introdução de mais uma atriz que já tinha participado anteriormente de American Horror Story, que foi Mare Winningham. A Mare Winningham, pra quem não se lembra, já participou, se eu não me engano, eu espero não estar errado, 3 vezes de American Horror Story. Ela fez a mãe do Kyle, era Kyle, o nome do personagem da Evan Peters, em American Horror Story Coven, eu espero que sim, Kyle. Ela também fez a irmã da Pepper em Freak Show e fez aquela assistente do Mr. March em American Horror Story Hotel, que era completamente devota a ele e tal. Ela particularmente é uma atriz que eu gosto muito, porém eu sempre tinha visto ela ali nos papéis que eu não sei, que ela parecia muito frágil, muito indecisa e coisas do tipo, tirando a de Coven. Os outros 2 papéis foram muito assim, e agora ela teve ali um papel totalmente, enfim, empoderado e decidido, e eu achei muito foda o papel dela, que basicamente ela se colocou como uma oposição à eleição ali do Kai, como uma adversária dele na eleição. Ah, um outro detalhe também que eu queria lembrar, que é importante falar, que esse episódio foi todo passado durante os protestos contra o Trump. Então tem vários diálogos ali que, enfim, fazem alusões e enfim, raciocínios em cima dessa situação que os Estados Unidos estava passando na época em que o episódio é passado. Nesse episódio também tem um diálogo ali bem íntimo do Kai com a Ivy, que reluta bastante em sentar na mesa e falar com o Kai. Ela acha todo aquele processo dele muito estranho e não entende por que aquilo ali vai gerar algum resultado positivo pra ela. Mas ela decide sentar e falar dos medos ali, enfim, de tudo que tem dentro dela pra ele. Diz que a coisa que ela mais odiava no mundo era ter que deitar do lado da esposa dela, que isso era uma coisa que ela tinha um nojo enorme depois de tudo que aconteceu, que fez ela ter o nojo que ela tem da Ellie. Ela já tinha explicado no último episódio por quê. E também ela conta um pouco da história do Oz, como é que o Oz veio pra família, se ele tinha sido adotado, como é que tinha sido o processo. O que é importante nessa cena, na verdade, é o que acontece depois do parto, que basicamente a Ivy, ela sente que a Ellie trata o Oz muito como um filho dela, e não um filho das duas. Então isso incomoda muito ela, e é ali que basicamente, pelo que passa pra gente, começam a se dividir ali as águas no relacionamento delas e que ela passa a perder o carinho que ela tinha pela Ellie anteriormente. Importante também falar que todas as pessoas que formularam as teorias de que o Oz possivelmente era o filho do Tate da primeira temporada, não vou mentir que eu também caí um pouco nessas teorias, dei uma olhada ali e acabei me iludindo um pouco também. Eu acho que elas acabaram sendo todas desmentidas nessa cena, porque, né, a gente viu que o Oz nasceu da Ellie, não tem como ele ter nascido de 2 pessoas. Uma outra cena também que eu achei bem pontual desse episódio é uma cena em que o Kai promete pra Ivy que ele vai fazer ela feliz, e ele basicamente oferece, tipo, fornecer o Winter pra ela como, tipo, enfim, um produto ali de felicidade, pra que elas se juntem e vivam felizes, como se isso combinado ali fosse dar certo. Eu acho essa cena muito importante, porque é muito importante que as pessoas entendam que as noções do Kai e as atitudes dele não são baseadas em princípios específicos de nenhum grupo. Ele basicamente é uma pessoa que gosta de incitar o caos, e ele tem uma necessidade absurda de atingir aqueles objetivos dele. Passe ele por cima do que ele precisa passar, inclusive pelo uso ali, enfim, do corpo da irmã dele, enfim, forçar um relacionamento que não faria sentido com uma pessoa da própria família dele. Então eu acho que isso deixa bem claro o tipo de pessoa que o Kai é e o tipo de mente desequilibrada que ele tem. Bom, acontece que a Ellie decide ir na casa dessa oponente aí do Kai pra poder contar tudo pra ela, que enfim, o culto existe, todas as informações que a Meadow passou pra ela passa pra essa mulher. Por muito incrível que pareça, a mulher acredita nela, ela inclusive fica um pouco chocada com isso, mas a mulher acredita nela. Só que, obviamente, depois que isso acontece, como ela já era uma oponente do Kai, eu acho que já estava tendo os planos dele fazer isso, o grupo lá dos palhaços invade a casa dela e mata ela. A Ellie, nesse momento, se esconde no banheiro e a gente tem uma cena em que a Ivy, mesmo mascarada, entra no banheiro e ela fica de frente ali com a Ellie. Obviamente a gente não teve ali uma confirmação específica pra Ellie de que era a Ivy dentro da roupa, mas assim, né, elas são casadas, então eu acho que a Ellie tenha percebido alguns detalhes, alguns pontos ali na Ivy que ter deixado bem claro pra ela que era de fato a esposa dela, tanto que ela chama ela pelo nome, apesar dela não responder, mas eu acho que a Ellie, mesmo sendo uma burrona, teve certeza dessa vez. Um outro momento que eu achei muito importante nessa cena também foi a primeira vez nessa temporada em que compararam o Kai a Charles Manson, que é um personagem muito famoso enfim, da vida criminosa, do mundo criminoso americano. Ele foi uma pessoa que fundou um culto muito parecido com o do Kai e que tinha princípios muito parecidos com o do Kai e discursos muito parecidos com o do Kai. Pra mim, desde que eu comecei a assistir essa temporada, eu sempre visualizei muito o Charles Manson no Kai. Eu imaginei que fossem ter várias referências. Acredito eu que estejam tendo sim, é porque eu não entendo tanto da vida do Charles Manson pra poder pegar tudo que, enfim, todas as conexões que possam estar sendo feitas com a vida dele, mas sempre teve ali bem evidente pra mim de que a base do personagem do Kai tinha sido nele. Bom, sobre as cenas ali da consulta da Ellie com o Dr. Vincent, eu sinceramente só acho que o Dr. Vincent é o pior médico do mundo, apesar de que eu acho que ele pode estar envolvido com culto ainda, e que tudo aquilo ali seja uma grande encenação. Mas, cara, o fato de ele não acreditar em nada que a Ellie faz me deixa um desespero. Então a gente chega ali no fim do episódio e a gente retorna ali pra aquela cena inicial, onde o massacre estava acontecendo, e descobrimos que quem fez o massacre, na verdade, foi a Meadow e não a Ellie. Ela, na verdade, deu um tiro ali no Kai, meio que tentou matar ele, acabou se matando depois.
e aí, enfim, fica isso aí tudo meio mal explicado, mas a gente vai entendendo com o tempo. Basicamente, o que aconteceu foi que o Kai foi lá no cativeiro da Meadow, conseguiu seduzir ela mais uma vez, fez ela acreditar em tudo que ele falava mais uma vez, e toda a veneração que ela tinha por ele voltou, e ele convence ela a fazer esse massacre ali naquele lugar, porque ia ser uma coisa pública, todo mundo ia ver. Ele também pede a ela para que ela tente matar ele, mas não consiga, que ela falhe, por isso ela dá um tiro ali na perna dele, num lugar que não seria tão vulnerável, não deixaria ele tão, enfim, próximo da morte. E aí a gente descobre que todo o motivo dela ter falado com a Ellie, ter se aproximado da Ellie, foi na verdade toda uma grande encenação promovida pelo culto para fazer com que a Ellie estivesse ali naquele momento e fosse testemunha do que foi feito. Bom, eu sinceramente acho que essa temporada tá muito sólida, eu tô sentindo que é uma história muito bem elaborada, os personagens estão sendo construídos aos poucos, isso é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de ver a evolução do personagem, eu gosto de ver arcos de personagem, e tem certos momentos assim que eu acho que American Horror Story corre um pouco com isso. Eu acho que essa temporada particularmente está se desenvolvendo não de forma tão agitada, com muitos acontecimentos, mas de uma forma que dá pra você ir evoluindo junto com o personagem, vendo aos poucos ali através de flashbacks ou de histórias, que momentos da vida deles que fizeram eles serem o que eles são. Isso é muito legal, eu gosto muito do modo como essa temporada está se desenvolvendo. Tô achando muito diferente das outras temporadas, não em sentido de jogo de câmera, em sentido de diálogos, mas em sentido de desenvolvimento da história. Tá parecendo uma temporada muito mais intimista do que as outras. Isso é uma coisa que é difícil de ver American Horror Story, que lida com temas que às vezes afastam um pouco você da realidade ali da trama, porque dessa vez está sendo muito real. E eu sinceramente estou gostando muito desse formato, estou gostando muito dessa temporada. Espero que ela tenha um desfecho muito bom e que acabe ali sendo mais um dos vários projetos muito bons que a American Horror Story já trouxe pra tela. Bom, pra não perder o hábito, queria pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e dar like nesse vídeo se você gostou. Lembrando a vocês que todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo, incluindo a minha caixa postal. Também queria deixar aqui avisado pra quem não sabe que eu tenho um outro canal além desse aqui, o Cinefreak, onde eu faço vídeos sobre livros, séries, filmes, várias outras coisas que não são American Horror Story. Então se você quiser dar uma olhada lá, se você gosta dos meus vídeos aqui, provavelmente, com certeza, você vai gostar dos meus vídeos lá. Então vou deixar o link aqui embaixo também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.